Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio aqui no nosso Publica Play. E hoje nós estamos com ela, olha, uma mulher de fibra, forte e influente. Doutora Eliana Passarelli, procuradora de justiça. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Um prazer, uma honra estar aqui. A gente poder conversar, muito legal. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo. E começando, doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Você se tornou uma das figuras mais conhecidas do Ministério Público de São Paulo, né? Inclusive hoje você já faz parte de programas de TV, né? Com grande audiência, né? Como que foi o começo da sua trajetória, né? O que te motivou a seguir a carreira? Bom, eu fiz 2 faculdades. Eu comecei fazendo jornalismo e direito. Eu sempre achei que eu seria jornalista. Certo. E o direito seria uma complementação do jornalismo. Uhum. Só que aí aconteceu o inverso. Eu me apaixonei tanto pelo direito, que aí eu só terminei jornalismo por obrigação, né? Eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu terminei. Mas aí eu me apaixonei pelo direito. E mais do que pelo direito, eu me apaixonei pelo Ministério Público. Perfeito. Porque é assim, né? Você trabalha com uma independência absurda. Ninguém manda em você, né? Quem manda em você é a sua própria consciência. Você tem o dever, né, de fazer as coisas certas, corretas. Claro, você tem uma corregedoria, você tem um procurador-geral de justiça, mas o seu interior, o seu convencimento pessoal de um crime ou de não crime, das situações que são colocadas pela carreira, direito de família, é totalmente seu. Então, é uma carreira independente. Obediente à lei, mas muito independente. Muito independente. E assim, para quem não sabe, o que hoje o Ministério Público faz? Tudo. Tudo. Tudo dentro de um processo, de um caso, como que é? Só para assim, ilustrar, porque o que a gente vê muito, as pessoas são leigas, né, de cada poder. Claro. Né? O que então, ele... a gente, o Ministério Público de todos os estados, e tem o Ministério Público Federal, certo. Primeiro que o Ministério Público Federal e Estadual são divididos por áreas. Tá. As áreas que o federal trabalha não são as áreas que o estadual trabalha. Então, nós trabalhamos em âmbito estadual e eles em âmbito de federação. Tá. Assim, o que a gente faz? A gente tem... Todo mundo acha que a gente é só acusador, né? Sim. E não é isso, a gente é fiscal da lei. Certo. Então, todas as leis se descumpridas, o Ministério Público tem o dever de trazer de volta ao cumprimento da lei. Qualquer coisa. Então, a primeira função básica do Ministério Público é de fiscal da lei. Obviamente, como fiscal da lei, se ocorre um homicídio, nós tomamos a frente exatamente para que a lei seja cumprida e nos tornamos, assim, né, o titular da ação penal. Entendi. Não em todos os casos, mas hoje eu diria que 99,9% dos casos. Que a gente não deixa para que a vítima fique com essa voluntariedade, digamos assim, de processar ou não. A gente já processa. Ah, perfeito. E a vítima não tem a preocupação, digamos assim, de falar, eu quero processar, não quero processar. Eu preciso parar um segundo. Pode parar. Não é que entrou o cabelo na minha boca. Agora eu vou continuar disso que você está falando. Tá. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, antigamente a gente deixava as vítimas, ao vítreo das vítimas, querer processar. Hoje todo mundo já entendeu que é uma situação muito grave e que a gente tem que intervir de uma maneira muito, muito técnica, muito dura. Então, enquanto a vítima está envolvida emocionalmente, o Ministério Público está atento pela técnica. Desculpe, mesmo que você... porque o indivíduo vai lá, faz alguma pressão, fica... Usa a família, filho, exatamente. Alguma ameaça. Então, a gente já, nessa situação, a gente já corta logo. Porque antes tinha um prazo, né? 6 meses. 6 meses. Agora não. Dependendo do crime. Ah, tá. Então, se é crime de ameaça, se é um crime de lesão leve, a vítima poderia representar em 6 meses. Mesmo hoje que a vítima não represente, e a gente tendo conhecimento do autor, da autoria do crime, a gente já processa. toca o processo. Entendi. A gente não deixa que a vítima tenha esse, entre aspas, direito, porque para ela se torna um peso. Então, a gente já cobre, né? A gente já vai para frente. E até entrando nessa questão, né, de mulheres vítimas de agressão, eu puxei aqui até para a gente debater, porque segundo os dados da Data Senado, né, do Senado,
3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. Inclusive, eu sou uma delas, né? E como que você lida de perto, como que o Ministério Público lida com essa estatística, né? Tem algum trabalho a ser feito para minimizar? Porque a gente vê, diante dos canais, tanto televisivos, né, e dos digitais, que está aumentando, né? Está aumentando porque está repercutindo, ou há um descontrole, ou essa falta de atuação, orientação? Olha, se tudo que você falou tem fundamento. Então, vamos lá. Antigamente que eu digo, assim, eu não vou nem falar de Lei Maria da Penha, tá? Porque a Lei Maria da Penha, para mim, é procedimental, é uma lei que não tem a capacidade de criar crimes, de criar punibilidade. Então, é assim, é uma lei cujos procedimentos a gente adota para algumas coisas. Certo. São válidos. Em alguns casos, sim, em outros não funciona. Tá. Essa que é a real. Então, por exemplo, o que falta para a mulher vítima de violência doméstica? Hoje ela já tem a publicidade. Sim. Tá? Que antigamente ela nem esse espaço de publicidade ela teria. Então, hoje, nós temos canais mais ativos no sentido de fazer com que funcione, né, a prática para que ela diga o que está acontecendo. Certo. Ok. Só que nem sempre o Estado, ao dar esta condição dela falar, terá condições de resguardá-la. Certo, é verdade. Tá? Então, ótimo. Todo mundo fala assim, vai lá, faz BO, faz não sei o quê. Medida protetiva. Denuncia. Não adianta. Quer dizer, claro que adianta. Mas uma parte deste problema, o Estado tem que tomar para si. Porque à medida que a gente fala assim, vai e denuncie, e ela realmente vai e denuncia, dali para frente, ela tem outras coisas que ela precisa ter às mãos. Ela precisa acionar outros mecanismos. Todo mundo adora falar em rede, então outros mecanismos da rede que funcionem. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Não adianta você dizer assim, vai para uma casa assistencial. Ela fica lá 30 dias e depois ela vai para onde? Você precisa ser independente. E às vezes com filho, né, doutora? Sempre. Sempre. Você precisa ser independente. Tá, eu quero ser independente. Como é que eu começo? Você tem que dar condições para que ela tenha, primeiro, condições emocionais. Toda vez que a gente fala em Maria da Penha, toda vez que a gente fala em violência doméstica, a gente está falando numa vítima que está vinculada psicologicamente ao autor. Sim. Não tem jeito. Não tem, verdade. Né? Porque senão ela pegaria a sacolinha dela e ia embora para casa e está tudo certo. Qual é a vinculação que ela tem? Em ficar com um agressor, em ser dependente economicamente de um agressor, sentimentalmente de um agressor. É uma espiral e aquilo gira. Então, o que eu vejo? Sempre briguei muito por isso. Aliás, acho que eu sou uma das poucas promotoras que bate nessa questão. Que bato firme. Que o negócio é o seguinte, você quer independência desta mulher, primeiro dê um ofício a ela. Faça com que ela seja emocionalmente independente e financeiramente independente. Sim. Quando você trata uma mulher sem assistencialismo social, você faz dela uma cidadã. E para fazer dela uma cidadã, não adianta ter, é o que eu disse, esta rede de apoio que fica todo mundo... fazendo marketing. Também. Fazendo marketing, mas não é só isso. Trabalha com... Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Trabalha como se a mulher fosse só potencializada no sentido de ser uma ajuda assistencialista. Não existe, para mim não existe isso. Então, o Estado tem que dar uma rede de apoio que realmente funcione. Sim. Um bom ofício, e eu vou te falar, viu? A gente sabe, né? Quem vai à luta aqui sabe. Sim. Um ofício pode durar 3 meses para que ela consiga. Né? Então, assim, um curso, atendente, caixa, cabeleireiro, o que você quiser, manicure, coisas que ela saia, né, pelo menos dessa inicial dependência econômica e depois ter opções de trabalho. E um tratamento, realmente um tratamento, que possa fazer com que ela... Eu não vou falar em autoestima, que eu acho um saco. Mas eu vou falar assim... Que ela se sinta mulher, independente. Que ela se sinta um ser humano digno. É isso aí. É isso. A hora que você faz essas duas pontas, né?
primeiro que você diminui essa estatística, porque ela não vai estar lá para virar saco de pancada. Sim. Segundo, que ela não vai virar dado de homicídio. Ou melhor, de feminicídio. Né? Porque ela pode mudar de lugares, de locais. Enfim, ela tem uma série de coisas pela frente. E, às vezes, a mulher mesmo se coloca nessa situação porque não tem para onde ir. Volta. E é verdade, doutora, o que você está falando, porque assim, pessoal, eu fui vítima, né, de agressão física pelo meu ex-marido. E um dado até importante, doutora, que isso não tem classe social, né? Isso independente de classe social, porque eu falo porque ele é da área da saúde, coordenador de uma universidade, né, de bucomaxilo e odontologia, e ele me agrediu grávida de 6 meses, me trincou minha maxila e me deixou desacordada, né? E eu tô aproveitando para falar isso até como um exemplo, porque quando às vezes eu cito numa reunião, que as pessoas olham pra gente e falam, como assim você? Parece que você nunca sofreu, parece que você nunca não sei o quê. Eu falei, sim, eu. E as pessoas ficam até caladas, que elas ficam em choque, né? Mas o que você falou, de fato, faz todo sentido, né? A rede de apoio, né? Naquele momento, eu não fui acolhida pela delegacia quando eu fui fazer o BO, Tá. né? Então, por exemplo, eu tive um momento que elas me olharam e eram mulheres, eu estava grávida, com a minha mãe do lado, e elas não me acolheram para eu falar a verdade. E, na verdade, me pressionaram. Parecia que eu era, talvez, ali, né? Enfim, tudo bem que a gente entende que tem mulher, desculpa o termo, gente, mas mulher louca, né? Tem, infelizmente tem, é verdade. Tem mulher que causa situações para dizer que é vítima e não é, e aí acaba, né? Mas eu realmente, naquele momento, eu lembro que eu não fui acolhida, né? Mas eu fui acolhida pela minha mãe, né? Pela minha família. E o que você falou fez todo sentido, porque às vezes a mulher, ela tá naquele ambiente tóxico de agressão, porque ela não tem para onde ir. E ela revive isso. Todos os dias ela passa pela mesma situação, porque ela não tem para onde ir, ela não tem. Não tem, gente. Olha, eu trabalhei a primeira promotora de uma vara de violência doméstica fui eu. Olha aí, olha. Quando foi criada a vara de violência doméstica, lá no Fórum do Butantã, o Procurador-Geral de Justiça me nomeou para que eu ficasse lá. Então, naquela época, a gente fazia uma audiência preliminar que era muito importante, porque era o primeiro momento, e isso logo em seguida ao fato, fosse qual fosse, né? Então, logo em seguida, a gente colocava o agressor com a agredida. E ali, ele já sentiu o peso do que era o Ministério Público na cola dele e o que era o Judiciário na cola dele. Eu não tive essa oportunidade. É um artigo da Lei Maria da Penha, que é o artigo, hoje, é o artigo 16, 17, eu não lembro mais, mas que, em verdade, fazia essa audiência que não era, ou era mais ou menos uma audiência de conciliação. Só que para a gente funcionava de outra maneira. Tipo era uma assim, pressãozinha ali, bem... Você vai continuar? Claro. Você vai insistir nisso, né, para o autor? Então tá, então vai acontecer isso, isso, isso. Não era a medida protetiva que virava só um papel. Era uma belíssima advertência de tudo que poderia acontecer dali para frente. O recado. Existem... E aí, o que acontece? Existem mulheres que, infelizmente, não sabem que a medida protetiva é um pedaço de papel. Elas acham que elas estão garantidas. Eu canso de falar isso. Não estão. Elas não estão garantidas. Elas acham que assim que elas forem novamente agredidas, ou enfim, o indivíduo fala assim, eu vou na sua casa. Não venha porque eu tenho uma medida protetiva. A PM, para chegar, vai demorar 15 minutos. Então. Toda a rede de apoio que a gente vai fazer vai demorar um tempo. Nesse tempo, gente, ela já morreu. Que é o que a gente vê muito, né, inclusive. Entende? E ela não tem, não todas, obviamente, mas grande parte das mulheres acha que está resguardada. Que é uma segurança, está blindada. Não está. E não é, né? Não está. Então, essa audiência era uma coisa muito importante. Era uma audiência onde a gente já fazia as advertências e a coisa caminhava um pouco melhor. O que aconteceu? Com a pandemia, bom, isso foi lá atrás, né? Em 2008, 2009. Com a pandemia, estourou a boiada. Por quê? Porque os casais que não viviam juntos passaram a viver juntos. O número de viciados em drogas e em álcool
triplicou. Triplicou, quadruplicou. Quer dizer, as pessoas saíram do controle e dos seus eixos. Mais. Né? Eu digo mais porque, assim, o indivíduo que era mais ou menos abusivo, ele se torna totalmente abusivo. Ele ficou trancado, né? A mulher que era dependente financeiramente se torna, muitas vezes, independente diante do seu trabalho em casa para poder prover a família, naquela situação, que era de boleira, cozinheira, né? Coisas assim que se colocavam, que podia trabalhar em casa exatamente para sustentar a família naquele momento. E aí a coisa virou de cabeça para baixo mesmo. E foi aí que estourou os casos, assim, 100%. Estourou. Eu me lembro até, para a gente passar aí para a próxima pergunta, né? Que uma coisa que me deixou... Imagina só, eu grávida, minha maxila trincada, meu nariz gigante, e aí saiu uma mulher falando assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho para onde ir, e se eu voltar para minha casa, ele vai me matar. E ela pegou a rua e foi embora. Eu falei, meu Deus, que situação, né? É isso mesmo. Então, realmente, acho que tem que mudar algumas situações e as mulheres também têm que saber o limite do relacionamento, né? E tentar medir com quem se envolve, né? Porque, infelizmente, está... Então, esses últimos dias, né, acompanhando esses casos aí mais midiáticos, você percebe uma coisa que é real. As mulheres colocam nas suas casas, não estou dizendo que, porque alguém pode apanhar por 25 anos, 10 mil anos. Eu estou falando de homicídios, de feminicídios. Elas colocam homens que elas não sabem elas não sabem. E assim, então, em 6 meses de relacionamento, em 3 meses de relacionamento, as pessoas começam a conviver como marido e mulher, como companheiros. E aí você tem filhos estuprados, aí você tem feminicídio, aí você tem o caso da menina Larissa Manoela, onde ela tomou 16 facadas, uma criança de 10 anos. Deus me livre. Quer dizer, por um maluco que aparece na sua casa? Não, nós temos que também fazer com que elas entendam isso. Exatamente, porque... E essa questão dos aplicativos, que conhece rapidamente e já leva para dentro de casa, isso realmente eu acho que a gente não culpa a mulher pelo que está acontecendo, mas eu acho que é válido essa avaliação, com certeza, né? Porque se você tem um filho pequeno, e não importa se é pequeno, que ela tem o quê? 10 anos, a Larissa? A menina tinha 10 anos. Né? Eu falo pelos meus filhos, né? E eu morro de medo, porque não importa se é 15, hoje até com 18 anos tem abuso. O inverso também é verdadeiro, O né? inverso é verdade. Também, claro que não na mesma proporção, mas às vezes os homens se colocam em cada situação também com umas malucas que aparecem. Hoje, por exemplo, uma incendiou a casa. Meu Deus. Tentativa de homicídio. Incendiou a casa da outra, ex-mulher, incendiou a casa da outra. Da atual? Da atual. Não era namorada. Namorada. Acho que é ex-namorada, inclusive. Ela estava na delegacia fazendo uma denúncia de ameaça. Quando ela teve a casa incendiada. Meu Deus. Com o pai, um idoso dentro, 2 filhos dentro, que ainda conseguiram fugir. Meu Deus. Então... Tem muita mulher maluca, isso é verdade. Eu faço parte de um grupo, né, que fui convidada, até porque um vídeo que eu relatei viralizou, né, da minha agressão, e eu estava num grupo de discussão, tinha lá uma profissional, inclusive da área, né, e ela falou, não, eu tive uma época que eu fingi que meu marido tentou me esfaquear, e ele foi preso, ficou uma semana, e depois eu fui lá e tirei ele e falei que não, que estava tudo bem. Então, assim, eu falei, não acredito, né? A gente está aqui para discutir. Não, mas hoje eu estou aqui porque eu fui vítima e que... Eu falei, bom, mas tudo bem, né? Então, realmente, tem todos os lados, né? A mulher maluca... A gente que trabalha com isso tem que ter muita cautela, né? Para analisar. Sempre os 2 lados. Eu imagino que não cautela. Deve ser Cautela. Fácil. Durante anos de atuação no Ministério Público, doutora, quais foram os casos mais desafiadores e marcantes que enfrentou, tanto profissionalmente como emocionalmente? São vários. Eu trabalhei muitos anos no Tribunal do Júri. Muitos anos. Eu trabalhei com a dor das pessoas. A pior delas que é perder um ente querido, né? Enfrentar situações assim muito graves. Então, assim, tem vários. Mas teve um caso que você fala assim, nossa, esse aqui às vezes eu lembro.
Teve algum que você... Tem vários. Por exemplo, tem o rapaz da USP que acabou morrendo num trote, o Edson Suê. Eu até tive a oportunidade de falar num outro podcast sobre esse caso, assim, gravíssimo, gravíssimo. Um descomprometimento com a vida de quem deveria cuidar da vida, né? Que eram os estudantes de medicina. Estudantes de medicina. É assim... Esse foi aquele caso da piscina que encontraram ele? Foi. Que noticiou, foi bem, bem, bem sério, né? Foi. E chocante, né? Assim, a sequência do processo, a sequência da investigação, chocante. Foi uma tortura mesmo. Foi. Nossa. Não, a família se desfez ali, né? O pai faleceu. Meu Deus. Olha, me arrepiei. E ele entrava na promotoria e falava, eu estou esperando o resultado do processo para morrer. E, de fato, morreu sem o resultado do processo. A mãe está com problemas mentais gravíssimos há muito tempo. Nossa. Desde que começou a ter e agora... Piorou. Uns jornalistas me informaram que ela... Se agravou. Muito. Está totalmente incapaz. Quer dizer, se desfez uma família ali... Que era um sonho, né? Para ele... Eu até me arrepiei aqui, porque tudo que é um sonho para qualquer mãe ver um filho se formar numa medicina, ou qualquer curso, mas a medicina ela tem uma história, né? Que é o que você falou. É uma família de imigrantes chineses, muito humilde. Nossa. Trabalhadores, assim... olha, aquilo ali... Ele estudava na Santa Casa. Quando não puderam mais pagar os estudos, ele não podia pagar mais, e os pais também não, na Santa Casa, ele vai e presta vestibular na USP. Meu Deus. Então, ele já estava no 3º ano de medicina na Santa Casa. Ele já estava. Já. Volta para o vestibular para não pagar mais faculdade e diz aos pais, assim que eu ingressar na medicina, eu começo a trabalhar em outros lugares, porque ele ia ter matérias a serem compensadas. Então, eu começo a trabalhar já em laboratório, como cuidador, qualquer coisa assim, para poder terminar o curso numa faculdade que ele não tivesse custo. E, no final, quer dizer, assim, é uma vida roubada. Eu não me lembro, doutora, mas teve alguma... Qual foi a motivação? Teve alguma motivação para eles fazerem o que fizeram? Isso? Não, trote, porque eles chamavam de batizado. Era uma piscina semiolímpica na USP. É uma piscina que é feita assim, então você não tem borda, você cai mesmo. Tá. Você tem a borda, mas não tem onde segurar. Tem onde segurar, mas desde que eles não pisem na sua mão, tá? Porque eles pisam na mão que é para você voltar, não é para você sair. Isso... E, no caso dele, eu acho que houve mais ainda, porque ele tinha escrito, quando ele ingressou na USP, Santa Casa, que tem um grave grau de animosidade em todas essas universidades, enfim. Uma coisa já bem... que eu nem gosto, nem... Sabe, assim? Sei. Coisa que não cabe no meu mundo, e acho que não cabe no mundo de ninguém. Sim. Mas é uma coisa meio de imbecilidade. Sei. Então... porque era da Santa Casa, eles... Chinês, xenofobia direta. Xenofobia, chinês, chegou Santa aí, Casa. tipo, coitadinho, vamos... Porque todos eles se acham o máximo. É. Né? E a coisa começou daí, porque durou 15 dias, porque foi o primeiro dia que ele fez a matrícula que já houve um trote violento em relação a ele, no primeiro dia. E, posteriormente, quando começaram as aulas, aconteceu isso, no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula. Então, foi bem uma perseguição mesmo, muito, né? Doutora, como mulher no ambiente, assim, predominante masculino que a gente tem, né? Quais as barreiras que você enfrentou e como que você superou? As barreiras são sempre as mesmas, né? Machismo, claro. Aquela coisa de, assim, a incapacidade de ser, né? A incapacidade... Porque é mulher. Eu, na minha carreira, graças a Deus, entre os meus pares, assim, os promotores, os juízes, eu enfrentei poucas dificuldades. Certo. Na minha época, não entrava mulher em concurso público. Era muito difícil. Mas sempre fui tratada assim, com muita generosidade por todos os colegas. E pelo pessoal do judiciário também. Sempre muito... Eu não enfrentei essa coisa de... porque você é mulher. Claro que... Você passou por cima. Veladamente, em alguns momentos, eu enfrentei. Todo mundo enfrenta, né? Todo qualquer mundo. carreira. Eu enfrentei, enfrento até hoje. Qualquer carreira, né? Exatamente. Isso a gente sabe.
Mas eu lembro, assim, que foram poucos os resquícios de pessoas que tentavam invalidar o trabalho da mulher. Como é que você responde? Eu respondo à altura. Né? Na lata. Não, eu respondo com atitudes à altura. Isso. Né? Uhum. Então, assim, eu tive um problema realmente muito sério, uma certa feita com alguns policiais militares. Uhum. Que quiseram invalidar a figura pública que eu tinha, né? O cargo que eu represento. E eu fui... Assim, tentaram inverter toda uma situação, foi uma coisa muito ruim. E aí, forjar uma situação. E aí, no tempo certo... Veio a resposta. Trabalhando, mostrando quem realmente você é, a doutora é. Perfeito. Entendeu? E o bom é isso, né? Porque você trabalhando e dando uma resposta à altura com o seu trabalho, então, peraí, a coisa não é bem assim, né? E hoje a doutora é referência, né? Tá sempre aí na imprensa, na mídia, nos portais. Mas aí é por causa da idade, né? Não, aí a gente vai ficando velho. É capacidade. Vai ficando, não, já tô. Não. Então, aí o pessoal fala assim, chama, ela já sabe, porque ela já tá 40 anos fazendo a mesma coisa, chama a mulher aí. Imagina, isso daí é capacidade técnica, né? Obrigada. Que, inclusive... Experiência, exatamente. Anteriormente, a gente também está aqui, nossa amiga doutora Raquel, né? Que tem poucos profissionais, né? Com uma boa qualificação hoje no mercado e referência. Porque hoje, inclusive, doutora, até entra na minha área, está confundindo muito o influencer com o profissional. Isso é verdade. Isso é verdade. Direito é uma área que todo mundo entende. Então, e vários cortes, né? E aí você olha a pessoa e fala, gente, mas será se realmente esse profissional atua? Porque às vezes fala cada coisa que você fica assim, né, estarrecida, né? Então a mídia, se você não souber filtrar, você se engana. Não, em todas as áreas. Ético, né? Tem um limite ético aí muito sério. Mas não está ultrapassando, não, doutora? Já ultrapassou? Já ultrapassou, né? Já, porque eu vejo... já. Todo mundo... Se a gente for falar em área de direito, todo mundo é formado em direito, entendeu? Todo mundo é advogado, é promotor, é juiz. Aliás, a internet é uma série de julgamentos, né? A gente julga, e eu me incluo nessa turma, a gente acaba julgando tudo que a gente vê, dá um palpite, né? Enfim. Mas na nossa área, assim, eu acho que ainda tem uma qualificação muito boa. Porque a própria vida reprova, né? Exatamente. No nosso caso... Corta, né? Não tem uma carreira longa. Não. Né? Pode até dar aquele boom, estourar, mas aí a pessoa não consegue manter, né? Uma qualidade, né? Inclusive nos processos, enfim. Não. E assim, né? Nós temos... Raquel tá aí, sabe disso. Nós temos na OAB comissões seríssimas, né? Para corrigir os maus advogados. Ministério Público, Magistratura, nós temos as corregedorias. Nós temos o CNJ, o CNMP, né, que é o conselhão que a gente chama do Ministério Público, o CNJ da Magistratura. Então, a gente trabalha sempre debaixo de uma... não de uma proteção, mas de alguém que está fazendo com que a gente trabalhe bem. Certo. Não dá para ser meio promotor. Não. Né? Não dá para... eu sou meio juiz nas horas vagas. Não dá. Então, eu acho que, pelo menos, a gente, com essas corregedorias, Polícia Civil, Polícia Militar, ainda tem um limite de como atuar. Em outras carreiras, infelizmente, não. Não tem. O mau médico, o mau dentista, você não tem. Ou você vai reclamar lá no conselho, e, ao mesmo tempo, é tudo muito técnico que você não entende. Então, eu acho mais complicado. O professor dentro de uma sala de aula. Exatamente. E realmente, assim, hoje o digital, né, ele facilitou muito a comunicação como um todo, Sim. Né? Tanto para alavancar a carreira daquele profissional realmente bom, né? Mas, em contrapartida, aí tem esses aventureiros, né? Que acaba se promovendo, às vezes... Desculpa, mas que se proporciona isso pela própria mídia mesmo, porque é internet. Exatamente. Então, como é que você vai ser? Vai ser, né? Doutora, você sempre se posicionou de forma firme, né? Direta. Inclusive, muito. A sua
como que eu posso dizer? A sua imagem... Figura. A sua figura é assim, nossa, a doutora Eliana, ela... Eu falei, nossa, vou entrevistar ela, meu Deus. Já tem aquele perfil, né? Isso gerou em algum momento consequências dentro do sistema jurídico, né? Ou na mídia, na sua atuação, ou até mesmo na mídia? Até hoje, sempre. Eu tenho... poucas pessoas sabem disso, né? Porque a gente não sai falando. Eu tenho uma paralisia facial há quase 30 anos. Uhum. Né? Eu sou parestésica desse lado. Eu tenho orbital e facial. Uhum. Então, as pessoas acham que eu estou sempre brava. Falam assim, mas ela está sempre brava. Não, é que eu não mexo este lado. Olha aí, eu não entendeu? sabia. Ninguém sabe. Ninguém Você sabe. sabia, né? Eu não mexo este lado. Então, é assim, hoje, claro, as pessoas percebem menos. Uhum. Mas se você começar a reparar, você vai ver que daqui para cá eu não mexo. Então, essa coisa assim de... ela tem a imagem dura, a fisionomia dura. Não, é que eu não mexo mesmo. Olha aí, Nem gente. que eu queira, entendeu? Não vai para lugar nenhum. Eu conheci a Eliana há 40 anos. Olha aí, a Raquel falou que 40... Na PUC, na sala dos professores da PUC. Mas tá. é linda. A Raquel tá falando aqui, ó. Assim, sabe aquela mulher fatal, linda? Mulher fatal. Fatal é ótimo, isso né? aí. É aquela que mata mesmo, né? Aquela que vai lá e mata. Mas Né? continua. Toda idade tem sua beleza, né? Sem dúvida. Eu acho que a maturidade traz outras doutora, coisas, né? Eu vou falar de você, tá? Tá. Você é referência. Obrigada. Tá? Eu sempre assistia algumas, né? Lógico, não todas, mas assim, sempre que você teve aí, né, na TV, eu sempre vi seu posicionamento sempre firme. E tem que ser desse jeito, né? É uma referência para nós. Inclusive mulheres. Eu imagino para a área jurídica, né? O quanto muitas devem se espelhar em você. Olha, eu tenho... Às vezes no Instagram mesmo, né? Vem cada mensagem legal, assim, do tipo, olha, fui fazer direito por tua causa. Então. Olha, vou fazer vestibular. Ninguém segue o fraco. É verdade. Isso é uma realidade. é Ninguém isso segue mesmo. o fraco. Então, isso é muito legal, porque você vê que você, como professora, eu tenho ex-alunos que seguiram a minha carreira. Hoje já estão até aposentados, é que eu continuo, mas... Olha aí. Né? Uhum. Então, é muito legal isso. Você saber que fala assim, eu vou ser promotor por sua causa, né? Eu vou fazer isso por sua causa. Eu acho que, claro, tem uma característica muito grande aí, pessoal, né? Assim, de natureza mesmo. Eu nunca fui muito de mimimi, desde criança, né? Não tem conversa comigo. Quando eu era... Era 8 ou 80 e acabou. Quando eu era criança, meu apelido era xerifa na rua. Xerifa. Eu já vinha, né, assim, mas eu acho que isso é característica pessoal mesmo, é assim, né, e não é uma vida fácil, né, eu nunca tive uma vida, não, de criança eu nunca tive uma vida fácil, né, eu fiquei órfã aos 12 anos de idade do meu pai, e tive que ir à luta, não tinha essa molezinha que é hoje, esse mimimi que é hoje. Entendeu? Ou eu estudava, ou eu não ia ser nada. Ou eu estudava, ou eu mudaria a minha história de vida. E tem aqueles que não conseguem, claro, né? Por outra questão pessoal, falam assim, eu não vou ser ninguém na vida. Porque eu que tive pena. problema com meu pai, com a minha mãe, com não sei quem. Mas isso é importante a doutora falar. Não, eu falo, eu não tenho o menor constrangimento em falar, porque quando as pessoas falam assim, mas você pode fazer 2 faculdades. Claro, eu tomava 10 ônibus, 10, no meu tempo não tinha nem metrô. Eu tomava 10 ônibus, eu fazia 2 faculdades e fazia estágio à tarde para poder pagar uma faculdade, porque a outra era paga pela minha mãe. Então, não tem conversa, entendeu? Não tem. Não tem. Mas você optou, você escolheu mudar a tua realidade, a sua vida, né? E hoje é aquela geração, eu entendo, igual, a gente até respeita, às vezes, situações emocionais que as pessoas não conseguem sair, né? Adolescente, até jovens, né? Mas eu acho que tem que deixar de ser vítima da história, né? Sempre. Porque senão você vai sempre viver de lamentação. Sempre. Né? Então, enfrentar os problemas, igual a doutora contou aqui, está relatando isso publicamente, que aos 12 anos você ficou órfã, Eu fiquei órfã de pai e numa situação muito ruim. Meu pai morreu num acidente. Mas é um acidente de carro? Não, meu pai morreu queimado. Né? Então, é uma história que, assim, é para você lembrar o resto da vida e falar, puta, não vai dar certo. Não, vai dar certo. Eu tenho que mudar essa minha versão.
né? Que é muito ruim. Eu tenho que criar uma outra Eliana que não é aquela criança que ficou abandonada lá porque o pai morreu. Então, assim, claro, e aí entra outra história. Buscar Deus, buscar terapia, tudo que eu pudesse fazer, né? Aos 17 anos, eu me tornei professora do Mobral, que nem existe. Quem quiser saber o que é Mobral... Mas eu já ouvi falar. O Mobral era um movimento... Movimento Brasileiro de Alfabetização Para adultos. Movimento Brasileiro de Alfabetização para Adultos. Né? Então, eu com 17 anos, eu era professora do Mobral. Quer dizer, eu era mais nova do que todos que estavam ali, mas eu estava disposta a ensinar aquilo que eu aprendi. Então, essas coisas vão criando força para que você vá para frente, porque tem gente pior atrás. É verdade. Né? Então, por exemplo, você vê lá o drogado, não tem saída, não tem. Vai procurar grupo de apoio, é de graça, gente. Alguém tem que fazer. E as pessoas saem, são pessoas profissionais bons, capacitados. Hospital das Clínicas, sabe? Você, às vezes, é difícil dar o primeiro passo. Mas se você não der, não vai acontecer nada. Não. E assim, até você, doutora, relatando isso... Não, pode me chamar de você mesmo. Eu não gosto que me chame de doutora. Doutora não... Você? Então, tá. Eliana. Eliana, então, eu até me vejo nessa parte da sua história, né? Porque quando eu sofri a agressão, foi um baque muito forte. Acredito. Eu era uma menina, né? Eu tinha eu ia fazer 21 anos, estava grávida. Só que eu fiz tudo, aí entra até a parte da sociedade, porque eu fiz tudo que a sociedade impõe. Eu namorei, eu noivei, eu me casei na igreja, né? E engravidei depois. Então, eu fiz a receita que todo mundo fala que é para ser feliz. Feliz, exatamente. Não é isso? A receita da felicidade. Isso, a receita da felicidade. Só que não é essa receita da felicidade, né? E quando eu me vi nessa situação de agressão, eu falei, nossa, minha vida acabou. Eu tive esse momento. Eu não conseguia nem falar para as pessoas, porque aí veio também o julgamento. Nossa, mas ele é um doutor, o casal tão bonitinho. E eu não conseguia falar. Você fica com a culpa, né? Exato. Então, eu era culpada. Porque, separou porque ela deve ser porque ela é jovem. Certeza é porque ela quer viver a vida. E não foi nada disso. E aí, quando eu comecei a me posicionar, aí parou os julgamentos, né? Porque aí eu falei, não, eu vou assumir agora essa minha realidade. Você e seu ex-marido? Não, eu me separei porque ele me agrediu, ele trincou minha maxila grávida de 6 meses. A pessoa ficava assim, nossa, aí ela não sabia nem o que falar. Então, eu também deixei de ser vítima para reconstruir, porque é reconstruir a minha vida. Mas é isso mesmo. E aí, eu tô te falando isso, Eliana, porque... Quando meu vídeo viralizou, várias pessoas, mulheres, me chamou no meu particular. Meu vídeo tá chegando a 100 mil, né, visualizações. E teve uma médica que me chamou no particular e falou que não atendia há 2 anos porque ela não conseguia reerguer a vida dela. E como que você, que passou tudo isso, relatou publicamente? Hoje eu não consigo mais voltar a atuar, eu não consigo não sei o quê. E aí eu comecei a conversar, né? Então, expor essa parte da vida, né, mulheres... como você, é sempre muito importante. Porque, com certeza, outra vai ouvir e falar, nossa, então, peraí, eu tô fazendo errado. Não, tem sempre um jeito. Exatamente. Tem sempre um jeito. Tem que começar. Assim, o primeiro passo é péssimo, né? O primeiro passo é assim, eu não consigo sair da cama, eu não consigo ir até a esquina, eu não consigo mais olhar para outra pessoa e dizer assim, que bom, agora eu vou me relacionar. Não, o primeiro passo é fundamental. É assim, a hora que você não é tomar coragem, você vai para tomar coragem. Eu não consigo, mas eu vou. Lá, depois eu tomo coragem. Exato. Entendeu? É fundamental. Então, você é o dono da sua vida. Você muda a sua vida para onde você quiser. Exatamente. E a parte da terapia, né? Que tem pessoas que têm vergonha. Imagina, a terapia é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu vou falar bem no popular. Bem no popular. É isso mesmo. É maravilhoso. E olha, é bom você chegar lá e conversar tudo. Vou deixar aqui um fato que, às vezes, as mulheres... Claro, gente, nós estamos falando de dinheiro. Óbvio, né? O ponto número 1 é dinheiro. Existe... Eu tive a honra muito grande de coordenar um programa que... Esse programa já existe há 20 anos, eu só tive a oportunidade de coordenar por algum tempo. Que é exatamente o Centro de Referência de Apoio à Vítima. Chama CRAVE. Olha, CRAVE. CRAVE. Ele fica no Fórum da Barra Funda.
Ele acolhe todas as vítimas de algum tipo de crimes graves. Pode ser mãe do filho que foi morto, pode ser a mulher que foi estuprada, todos os crimes. Ele faz um tratamento, é tratamento, não é assistencialismo, é tratamento. É um tratamento de natureza psicológica mesmo, tratamento, e de natureza de assistência social. Não é assistência social de dar coisas, é com assistentes sociais, com psicólogos, é de caminhar junto. Ele é reposicionar essa pessoa. Sim. Eles trabalham com luto, né? Quer dizer, a pessoa enlutada de várias formas. E eles têm, assim, um trabalho primoroso, o trabalho desses profissionais do CRAV. É um programa da Secretaria de Justiça, é gratuito, fica à disposição de toda a população, e as pessoas não sabem quase que existe, mas não existe, é muito bom. Olha aí, maravilha, pessoal. Então, vamos depois deixar o site, né, no corte aí do podcast, porque é importante essa informação, né? Bom, você já foi alvo de críticas públicas fortes. Sim. Né? Como que você lida com esse julgamento, com a opinião e a polarização dessas falas? Eu não tenho assim, muita preocupação de agradar a todo mundo, viu? Perfeito, é isso aí. Não, eu tenho consciência que, óbvio, eu não agrado, que nem eu te falei. Assim, bom, as pessoas falam, ai, como ela é brava, como ela... Não, gente, eu tenho paralisia. Eu sou brava mesmo também. Eu não gosto de ver nada errado. Mas tá certo. Não adianta, entendeu? Assim. Ainda eu brinco e falo, o Estado me paga para ser encrenqueira. Então, eu vou ser encrenqueira mesmo. O Estado me paga para arrumar confusão. Então, eu vou arrumar mesmo. Mas no bom sentido, né? Então, eu não tenho essa preocupação assim, vou agradar geral, vou lacrar, Eu já passei dessa idade, né? O meu trabalho é muito sério, o meu comprometimento é com o bem-estar da população, é com o bem-estar das pessoas que eu posso atingir naquele dia, naquele momento. O meu trabalho, eu vou te dizer, é um trabalho cristão, porque eu sou cristã. Então, eu tenho preocupação em estar, sabe, ao lado das coisas que eu considero certas e que me foram dadas por Deus. Perfeito. Simples assim. Então, quando você fala, você é polêmica. Eu sei que eu sou polêmica. Mas eu não faço questão de ser polêmica. Eu faço questão de dizer às pessoas aquilo que eu penso que eu acho. Né? Em alguns casos, é até de corrigir, não outras pessoas, de corrigir ações que são ilegais. Trazer para a legalidade novamente. Então, me aposentei como professora depois de 45 anos no magistério, né? Dando aula para segundo grau e, posteriormente, como coordenadora universitária, como chefe de departamento da PUC. Eu tenho uma carreira universitária onde o meu comprometimento não era em instruir, era passar para o meu aluno aquilo que eu aprendi. Era fazer com que eles aprendessem de uma forma muito simples. Mas também, assim, sempre dentro de uma linha moral daquilo que eu acredito. Sim. Você está sempre certa? Nem sempre estou certa. Se você me provar o contrário, nossa, na boa, desculpa, vamos começar tudo de novo. Perfeito. Né? É isso aí. Assim, você acredita que precisa mudar alguma coisa no sistema brasileiro para se tornar ainda mais eficiente e mais justo? Ele não é nem eficiente nem justo. Precisa mudar tudo. Tudo? Tudo. A gente começando pelo Congresso Nacional, né? Vamos mudar tudo e todos. Porque a gente já viu que do jeito que está não está dando certo. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de Código Penal, eu estou falando de Código de Processo Penal, processo judicial, como é que funciona, quantos recursos. Outro dia peguei um processo que tinha simplesmente 10 recursos procrastinatórios. Eu contei nos autos, e lá na sustentação oral com os desembargadores, eu apontei, não que eles não soubessem, claro, mas assim, eu tive a paciência de contar quantos recursos a lei possibilitava aqueles 2 réus para que não fossem presos. Entendi. As Entendeu? Falhas, né? Não é falha, é o próprio... as brechas das leis. Porque as leis dão essa brecha. E nós, que eu digo, todo o sistema de justiça, cumpre a lei. Cumpre todas essas leis horrorosas que estão aí. Então, a gente já viu que quem legisla não está dando certo. Começa tudo de novo, vamos começar outra vez.
Sabe? Quem um dia... nossa, Raquel, lembrando aqui o Celso, né? O meu querido professor Celso Bastos, de pós-graduação, marido da doutora Raquel, né? Doutora Raquel, quer dizer assim, a pessoa que tinha o ideal da Constituição e que fez, né, parte do grupo constitucional desse país, que, sabe, assim, pilares da nossa legislação, eu não entendo como é que ele viveria hoje. Não viveria, né? Não viveria, né? Porque imagina Celso Bastos vivendo com essa Constituição, sabe? Remenda daqui, tira de lá, excesso de poder para um, excesso de poder para outro. Então, assim, eu falo para os mais jovens, né? Se não tiver, não é legalidade, se não tiver lei que garanta, inclusive a sua possibilidade de democracia, desculpe, acabou. Não estou falando de Supremo, hein? Não estou falando nada disso. Eu estou falando de coisas básicas que a gente tem no dia a dia. Porque assim, eu não sou da área, né, jurídica, mas a gente vê algumas situações e fica... entende que chega a ser surreal, né? A filha que matou os pais espancados... É o princípio geral da impunidade, é isso que nós vivemos aqui. O outro que jogou... O filho... Isso. O filho que matou a mãe esganada e hoje está na rua, vivendo uma vida tranquila, feliz. Então. O pai a madrasta que jogou a garotinha da janela, que também está na rua. Não, foi ele mesmo que jogou. Foi ele? Foi. Ali os dois juntos, mas foi ele que jogou. Foi ele que jogou? Ele que jogou. Então, é bem delicado. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é essa questão, assim, que eu até citei com a doutora Raquel, que ela também esteve aqui com a gente, Sim. sobre as crianças, né? Como que está sendo julgadas, porque a gente vê muita a questão dos assassinatos, né? Desses jovens. Inclusive agora a Larissa Manoela, né? Ou às vezes para uma madrasta ou padrasto, enfim. Mudou dentro da área de vocês essa análise? Não. Ou a criança ainda continua ali no risco? Porque... Continua. A criança continua no risco. Tá matando mais? Não, sempre foi assim. Só está tendo mais mídia. Só está tendo mais mídia, porque sempre foi assim. Criança sempre foi, primeiro, objeto de barganha entre pai e mãe. Existem pais, existem mães que não conseguem tirar a criança do centro da relação conflituosa que eles vivem. Não consegue. Faz da criança o objeto, né, dessa briga conjugal que não vai acabar e que eles ficam se matando, é sempre em cima da criança. Então, aí você já coloca, né, a criança numa situação muito ruim de não defesa e depois, né, vai se tornar um adolescente problemático e, no final, o filho que mata pai e mata a mãe mesmo. Essa é a real. Mas tem coisas muito piores, né? Assim, a criança no conflito disso tudo, os pais drogados, nós estamos falando em drogas, e hoje em dia, desculpe, a droga não está do seu lado, a droga está na sua cara, assim, na sua frente. Então, um acesso muito maior a drogas. Rápido. Não, um acesso, eu nem estou falando de PCC, hein? Estou falando até dos remedinhos que você vai na farmácia e eles vendem sem receita. As drogas estão muito, muito presentes na vida do pai, da mãe, do casal, né? E que impacta diretamente... O alcoolismo impacta muito, 100%, muito, né? muito. A liberalidade, que é não ter o comprometimento na educação. Então, cada vez a gente joga mais as nossas crianças, mais os nossos jovens, né, no mundo que está aí fora, e que assim, é o mundo real. Não, desculpe. Não é o mundo real. Pelo contrário, você está jogando a Deus dará. A Deus dará. Né? Então, é assim, a educação passa a ser só da escola, a educação não é dos pais. É tanta coisa errada. Né? Escolas liberais por medo de não ter o aluno no ano seguinte mediante pagamento. Verdade. E olha, a gente poderia fazer um podcast só disso. Só disso que ia render a história, né? Ia. Então, quando você fala assim, os filhos estão sendo mais mortos para dar... Não, a coisa é geral.
O que eu acho que deu uma mudada? Que todo mundo hoje sabe mais das coisas. Mais informação, né? Tem mais acesso à informação. Entendi. Perfeito. Doutora, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? E eu gostaria de que você, assim, deixasse uma mensagem para os jovens, né? Que estão aí iniciando a carreira, né? Para as mulheres. O que você teria aí para dizer para esses jovens? Bom, para os jovens, não se acomodem, né? Estejam na luta, briguem pelos seus ideais, mas eu acho assim, qual é o maior valor e o maior bem da sua liberdade? Eu vou ser bem professora, estudo, eu sou fruto de estudo, eu não sou fruto de outra coisa. Eu estudei, eu me pós-graduei, tudo que eu tenho, eu devo, obviamente, à minha família, mas eu devo também ao meu esforço pessoal, Com certeza. sem dúvida. Então, assim, você quer liberdade? Vai estudar. Vai estudar, porque daí o resto você tira de letra, entendeu? Ai, não tenho dinheiro. Vá atrás de cursos públicos, vá atrás de cursos gratuitos. E tem internet também, que tem tudo, nossa, né? Palestras. Hoje em dia está 10 mil vezes mais fácil, que nem eu te disse, eu tomava 10 ônibus. Então, para a moçada, fica isso, entendeu? E vá buscar o seu ideal, vá buscar a sua vida, a verdadeira, né? Porque essa da droga, da balada... E da droga digital, né? Porque o digital também virou uma droga, né? Sim. Que a molecada vive ali naquela ilusão, achando que vai ser milionário pelo que eles ostentam, né? Não, e também assim, né? Peça ajuda em caso de dificuldade, em caso de vício. Peça ajuda, quer dizer, saia fazendo o seu melhor. Primeiro passo é difícil? Vai lá e depois você dá o primeiro passo. Perfeito. E por fim, Eliana, eu queria agora fazer uma pergunta fora do profissional. Sim. Eliana, mulher, fora da procuradoria, gosta de viver? Quais são os seus valores, paixões, rotinas, longe desse universo jurídico? Longe? Bom, eu sou uma mulher absolutamente simples. Simples. Gosto de ficar na minha casa. Gosto dos meus amigos. Amo a minha família. E nessa família, leia-se meus filhos. E assim, eu tenho prazer nas pequenas coisas, né? Na Coca-Cola, no Nas chocolate coisas que eu não simples. como mais. Assim, uma pessoa comum, né? Uma pessoa Certo. comum. Não tenho nada de excepcional, não tenho nada... sou vaidosa, claro. Adoro um batonzinho novo, né? As coisas normais. Se mas cuidar. me cuidar, É isso principalmente porque eu já estou numa idade bem avançada, então não dá mais para bobear, né? Assim, é estar bem, Exatamente. estar bem, né? E ter Deus no coração, principalmente. É o básico para mim, Deus no coração. Aí tudo corre. Excelente. Eliana, muito obrigada. E eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de tê-la aqui. Eu também. De verdade, Obrigada. né? E é isso, pessoal. Então, aqui, ó, fica uma aula de vida, de mulher, de profissional, né? Para nós. Obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do Publica Play com a doutora Eliana Passarelli. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Muito Obrigada, bom. doutora. Obrigada por Muito tudo. bom, muito bom. Maravilhosa. Obrigada. Publica Play, sintoniza aí. Conteúdo forte pra interagir.